todas as promessas feitas a mim. Deus é, eu não morrerei. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração. Somente dentro do meu coração. Diga pro seu irmão assim: enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti, então viverá somente dentro do meu coração. Amém? Eu já fiz muita oportunidade na vida, mas eu tenho a oportunidade de falar pelo meu pai. Eu não sei de coisa. Aí quando assim, tão perto, um dia eu saí da zona até lá. Amém? Foi bem perto, falei e falo. E diga, sério? Amém? Você está no culto, não? Se você está lá, você vai ver. Pastor Edith pregando na terra, que causa maldição, só pensar no que você está aqui. Quem está pregando? Amém? Agora tem outro menino que falou comigo, que semana que vem vai tocar com a igreja toda. Não é para ele não, não é para ele não. Não é não, né? Ele falou que semana que vem, e domingo é semana que vem. A terceira, Pai, no final dessa campanha da restituição, Deus, que o Senhor tem usá-la como instrumento do Senhor. Abençoa, Deus, esse espaço. Deus, abre também nossos ouvidos no entendimento, que possamos ouvir a tua palavra no nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, fala para dentro do teu céu a palavra que precisamos ouvir nessa noite, que seja a palavra de correção, de bênção, em nome de Jesus. Recebemos o céu de Deus com palmas que exaltam o nome de Deus. Vamos ver para a igreja para nós, bem? Gostaria que você levantasse sua mão direita em direção de onde você mora. Por lá. Deus, a tua palavra disse: se nós cremos no Senhor, faria milagres e mais milagres acontecerão. Então, meu Pai, abre as portas do próprio céu agora, e através da palavra do teu Filho Jesus, nós levantamos as nossas mãos na direção do nosso lar. Quem sabe, meu Pai, que neste lar está precisando de uma grande mudança, de um grande revivamento e de uma grande transformação. No lugar de lágrimas de sofrimento e de angústia, venha lágrimas de alegria e de sucesso. Aonde que está a tristeza, doença, maldição, Senhor, meu Pai,
que venha ver a alegria e a paz e a bonança. Por isso, Deus, dá ordem aos seus anjos que visitam cada lar agora, trazendo desse lar a bênção do Senhor, para que o Senhor permaneça nesta casa e que toda a família receba a unção de Jeová Jiré. Em nome de Jesus, declaramos a bênção do Senhor em cada família. Amém. Diga graças a Deus. Você que pode louvar ao Senhor. Você que pode glorificar a Deus. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos, meu Deus. Peço que nesta noite me usa como instrumento nas tuas mãos, ó Pai. Que eu não venha ser usado pela carne nem pela emoção, mas pelo teu espírito. Se o eu caia por terra, me coloca lá na cruz do Calvário, para que o Senhor cresça e eu diminua. Fala em nossos corações, alimenta o nosso espírito, Senhor, porque nós estamos aqui em uma só fé. Viemos aqui porque o Senhor está aqui. Meu Deus, nós largamos nossos lares, os nossos afazeres, viemos aqui com um propósito, que o Senhor vir pela misericórdia das nossas orações, pelo nosso sofrimento, nossos problemas, que nós temos passado, Senhor. Meu Pai, eu não estou pedindo para tirar nossas dúvidas, nossas provações, não, mas nos ajuda a vencer, porque estamos pelo grande dia da tua volta. Então fala em nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Abre a tua Bíblia. Aleluia. Capítulo 8, versículo 23. Quem está no livro, diga amém. Glória. Isso se chama vigilância, né? Gostei. Então, parabéns, meu. Quem está aqui, diga amém. Estou vendo aqui, capítulo 8, Evangelho de Mateus, capítulo 28, capítulo 8, no verso 23. Nós sabemos que hoje é o último mês da campanha, mas eu gostaria de dar essa mensagem aqui para depois falar com vocês algo. Em nome de Jesus. Capítulo 8 do Evangelho de Mateus, no verso 23. Amém? Você que tem a Bíblia, está lendo, fica com seus pés. Você que pode com seus pés um minutinho só, eu quero que você ficar com seus pés. Capítulo 8, versículo 23. E tem escrito assim. Capítulo 8, versículo 23. Pode ser, irmão? E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que o mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, se perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreenderam o vento e o mar, e o seguiram em uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pode fechar sua Bíblia e dar graças a Deus. Glória a Deus! Irmão, eu quero dizer algo para a igreja aqui antes de entrar na mensagem aqui. Eu estou sentindo falta de algumas pessoas aqui na igreja, amém? Né? Mas deixa eu entrar na mensagem, mas eu quero que você preste atenção. Porque Deus quer falar algo com você muito forte nessa noite. Irmão, quando nós fazemos campanha numa igreja, tem que haver testemunho. Aleluia. Para fortalecer aqueles que estão do nosso lado. Quando nós fazemos campanha da igreja, nós tem que ver
alguém testemunhar para que as pessoas tenham fé. Mas, porque infelizmente, quando não acontece isso, muitas pessoas se sentem desanimadas. E falam, eu estou indo aqui, mas não resultado nenhum. Mas só que a culpa não é do pastor, nem precisa fazer a campanha, e nem da igreja, são da própria pessoa mesmo. Então, às vezes a campanha que eu estou orando para fazer aqui na igreja vai ser completamente algo diferente. Você vai ter só fazer, eu vou pedir para pastor talvez mais uns 20 mensagens a mais, mas não vai ser pregar 20 mensagens a mais. Não é porque 20 mensagens, é porque nós vamos orar mais. É isso, tá vendo? Está dizendo orar mais. Até porque nós vamos fazer o seguinte, vamos os irmãos que estão organizando a campanha aí, então as pessoas na hora da campanha, que nós vamos fazer aqui, é baseado também no livro de Provérbios, viu? Nós vamos colocar as pessoas de orar aqui, e nós vamos buscar de Deus. Nós vamos orar, pedir que o Senhor faça o milagre acontecer, para que aquelas pessoas que passam na rua, ou outras pessoas, até mesmo aquelas pessoas que você não convidar, eles vão ver o milagre acontecer naquelas vidas. Mas para isso, eu preciso de você. Deus precisa de você. Nós não podemos ser egoístas. Até nós somos egoístas às vezes. Porque a nossa missão, olha aqui, a missão na terra, a nossa missão aqui na terra, é de levar a palavra, é de evangelizar, é de ganhar almas para o Senhor, de um propósito maravilhoso, que o Senhor diz, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho. Então o que eu quero dizer nessa noite, nós temos que unir numa só fé, buscar de Deus algo. Se eu pegar uma caneta e fazer uma caneta e fazer isso com ela aqui, ó, ela quebra. Mas se eu pegar um óleo, eu não consigo quebrar. Assim é nessa união que nós temos que ter aqui. O que eu quero dizer com isso? Na campanha que for feita na terça-feira, ou no dia 15, ou no domingo, nós temos que convidar as pessoas para vir aqui. Você que vai ser a voz do Senhor Jesus. Às vezes nós oramos aqui para que Deus visite o morador deste bairro, que o Senhor passa nessa rua, nesse beco, nessa avenida, nesse trilho, e forma uma grande transformação, para quebrar a maldição. Aí o Senhor quebra a maldição. Aí você passa e convida aquelas pessoas para vir no trabalho. Aí você fala, vai, porque eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. O pastor vai orar por você, vai pegar os problemas da sua vida. Então Deus precisa, nós precisamos fazer a obra do Senhor na terra. Ele está confiando isso em você. Porque se nós somente orar se Deus enviar almas, Jesus, meu Deus, não precisamos de nós aqui na terra. Não precisamos de missionários, de Paulo, de Pedro, de João, nada, ele fazia tudo. Mas só que ele precisa de você. E ele está nos dizendo agora que precisa de você ajudar a fazer a obra dele. Que aqueles que vai existir muitas pessoas precisam ter um encontro com ele. Não somente os católicos, não. Até mesmo os evangélicos precisam ter um encontro com Deus. Porque muitos estão esfriando na fé. Está esfriando na fé. Estão desanimados de vir na casa do Senhor. Isso é uma das armas que o diabo coloca sobre a sua mesa. Porque eles vão pregar sobre isso. Aqui o diabo coloca uma grande mesa e ali coloca cada arma. E cada arma tem um nome. É sobre isso que aqueles dias eu vou falar sobre isso. Então eu gostaria que os irmãos prestassem atenção. Vamos fazer a obra do Senhor. Não vamos ser desanimados. Ainda que tem 2 pessoas que fazem a obra do Senhor. Vem fazer uma pessoa desesperada ali procurando ouvir a palavra, é isso aqui dentro, mas é uma palavra de conforto. Tem você aí para levar a mensagem para ele lá. Jesus não obra a sua vida. Ah, mas os problemas que eles estão, eu não vou orar por você. Amém, igreja? Amém. Então vamos lá, vamos separar, buscar o Senhor nessa campanha que nós iremos fazer para a na terça, e eu na quinta-feira orando aí, vamos precisar das coisas da campanha, e estarei orando um monte do céu ao Senhor, que ia ver fazer o milagre acontecer. E eu tenho certeza, pessoas que estão na campanha aqui, ela vai ser curada e vai ser liberta. Eu quero que ela venha
e quero que as pessoas testemunhem. Amém, igreja? Vamos lá. Jesus chama os seus discípulos, seus seguidores, aqueles discípulos a qual que ele ensinou, aquele discípulo que viu Jesus curando, abrindo os olhos dos cegos, libertando os oprimidos durante aqueles anos que ele passava. Jesus estava cansado, e naquela época não tinha avião, não tinha trem, era barco. E ele, cansado, e disse: agora nós temos que ir para outra banda da cidade, porque tem pessoas que precisam de ouvir a minha palavra. Ele precisou me segurar, mas ele veio ser liberto de todas as coisas que vem acontecer na vida dele. E Jesus, cansado, cochilou e dormiu. Mas só que ele mesmo tinha discípulos dele, sabendo que ele estava ali, porque ele pregou sobre fé. Ele falou sobre fé para aquele povo. Ele explicou para aquele povo que ele era o Filho de Deus. Aonde que ele estava, nada acontecia, e nem acontece. Nem para ele e nem para aqueles seus seguidores. Mas quando ele estava indo, a onda começou a subir, e o barco começava a encher d'água, aquele homem tirava a água ali, e eles ficaram com medo, e foi acordar o Senhor Jesus. Isso para mim é falta de fé daqueles homens. E esse barco hoje, para mim, significa a igreja do Senhor, o tempo onde nós congregamos. Às vezes nossas lutas, provações, dentro da própria igreja. Às vezes passa alguém dentro da igreja, nem te tapar, nem olha para a sua casa, tem vídeo de arrogância, arrogante, achando que é melhor que todo mundo, que tem uma casa boa, tem um carro bom. Só que está enganado com isso. Porque não tem nada de espírito. Aí você fica desanimado e fala assim: puxa vida, aquela irmã fala de mim, ele me critica, sombra da minha roupa, da onde que eu moro. Mas só que eu estou ali por causa dela, estou ali por causa do Senhor. E a minha visão é salvação, a minha visão é salvação, a minha visão é morar no reino dos céus com o Senhor. E Jesus não quer que nós ficamos murmurando como aquelas pessoas ali no barco murmuravam, gritando: chama o mestre que nós vamos morrer aqui. Quando você anda na presença do Senhor, quando você tem Deus, teme ao Senhor, a própria palavra do Senhor diz que o anjo dele acampa ao nosso redor. Nada nos acontece. Não precisa de ter medo. Basta dobrar o joelho e falar: Senhor, me proteja. Me proteja, porque os meus inimigos estão do meu lado. E o Senhor vai falar: filho, você é meu. Ninguém, demônio nenhum vai te tocar. Porque ele tem que ter respeitado, porque eu sou Deus. E aquele povo gritando: Jesus está morrendo. Levanta os pés. Levanta a nossa fé. Nós vamos morrer todo mundo. Jesus tirou, meu filho. Jesus tirou. Jesus contou muito difícil aquilo ali, porque eles viram sinais acontecer. Eles viram sinais acontecer. E sabiam que ele era o Filho de Deus. Sabiam que ele era o Filho de Deus. Jesus somente olhou e viu. Mas não levantou. Falou para o Márcio: Márcio, quieta aí, por favor, quietinho, quieta. Depois chamou o filho, tudo parou. Estou contigo. Há quanto tempo que vocês estão vendo eu fazendo maravilhas? Vocês não acreditaram em mim? Vocês estão duvidando de mim? Aí está acontecendo na vida de muitas pessoas evangélicas. Mesmo quando as pessoas lá fora não são evangélicos, está acontecendo muito nisso. Deixa, desanime de vir na igreja, eu não vou na igreja. Eu não vou na campanha. Não está tendo força para orar mais. Quando vai orar, o demônio enche a sua mente. Você começa a esquecer como é que ora. Você começa a gaguejar. Não vou sair lá no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 3, está escrito assim, depois tudo nessa Bíblia aí. Capítulo 3, versículo 3 de Gálatas, assim: vós são tão insensatos que quem começar pelo Espírito, agora capaz de ter na carne. Então é isso que Deus nos
tem fé. Tem fé como? Então você anda murmurando, você está desanimado. Você não é aquele homem mais, aquela mulher mais. Ah, pastor, meu filho, meu marido, minha esposa assim, sabe? Mas continua na presença do Senhor. Continua. Paulo não fala de nada. Paulo fala nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Nada pode separar da gente. Tem pessoa que faz vir igreja, fica seguindo para o namorado, com a noiva, agora a mulher separa o tempo, vai na igreja, na igreja do teto, mas fica com as coisas erradas, o time da igreja, Deus não vem por isso, não. Na hora de casar, não tem permissão a ele. Na hora de fazer coisa errada, não tem permissão a Deus, não. Depois tem culpa nele. Não adianta. Eu vou na cidade, e vai lá na boca. Chega na frente, quando é presidente lá. Meu Deus, por que não deu livramento? Não, meu filho, você me pediu nada. Você me pediu nada. Você fala que não pode, se Deus quiser. Mas se Deus quiser, mas se Deus quiser. Não é diferente do que Deus quiser, não é diferente do que você gosta que Deus quiser. É contra nós e não Deus. E depois começa a colocar a culpa no Senhor. A culpa é nossa mesmo. Porque o que está escrito na palavra é pedir, dá-se vontade. Quem busca, quem procura, ele acha, ele encontra. Então nós temos que fazer o que na igreja, é orar e buscar todo tempo orando. Deus, olha meu sofrimento, mas eu, a partir de hoje eu mais que vitorioso, vitoriosa, porque eu sinto na minha vida. Não cai uma folha da árvore se não for pela permissão do Senhor. Tudo tem que pedir permissão ao Senhor, tudo. Até o demônio para levar uma alma, você não quer ter um seguidor dele, tem que pedir permissão a Deus. Então isso está acontecendo. Jesus no barco, junto com o seu discípulo. E o seu discípulo, ele deu caminho coisas por conta dessa atitude. E nós não podemos essa atitude. Se nós confiamos no Senhor, ainda que nós ficamos tristes no espírito da luta, orando pro meu filho, meu marido, para a vida, lá outra coisa, e até hoje nada, a hora está aqui de jeito, mas não. Tudo tem sim, tem jeito. Continua orando. Mas não interfere na sua oração com Deus fazer a obra. Deus, para acontecer um milagre, mas para segundo a sua vontade. Porque a minha vontade é a mesma vontade dele, não. A vontade dele é dele. Ele que comanda. Deus, eu estou orando ali, mas eu faço segundo a sua vontade. Aí Deus vai fazer a vontade pela nossa vida. E todas as maldições é quebrada pela própria palavra. É por isso, irmãos da igreja, por isso que o salmista diz bem a palavra assim: ó, quão bom e agradável que os irmãos vivem. E disseram, vamos à casa do Senhor. Ele quer que nós congregamos. Ele quer que nós adoramos a Ele. Jesus fez muita maravilha, está fazendo até hoje. Você vê aí, ó, pessoas sendo curadas, entra na televisão, no radiozinho, pessoas sendo curadas, o Senhor libertando vidas. Mas para isso, nós ainda não temos, pastor, ainda não tem condições, ainda não tem condições de fazer uma chamada, que é muito caro na televisão e no rádio. Mas tem sim os seus pés, a sua boca, a sua vontade, de sair, dizer para os seus parentes, seu vizinho, vamos à igreja amanhã, são uma grande bênção, nós temos uma oração forte lá, vão lá, não vamos desanimar, vamos lá, você vai ver, eu te chamo você aqui, eu faço pessoas passar aqui, só que você acha, Deus vai te abençoar de uma forma sobrenatural. E quando uma alma daquela aceita Jesus, milhares do seu pecado são perdoados. É por isso que nós estamos aqui, para fazer a obra de Deus. Vamos trabalhar para o Senhor. Vamos levantar do nosso lugar. Vamos cruzar nossos braços e vamos avisar as pessoas. Vamos fazer o possível. Se eu vou lá no dia da campanha, vou fazer o possível. Eu não gosto de fazer isso, mas eu vou orar a Deus, se Deus não me permitir fazer isso. Eu vou dar apresentação de CDs, para cada pessoa que der uma pessoa diferente daqui. Eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer isso, mas eu vou orar ao Senhor, se Ele vai permitir.
jogou um DVD para entrar para a pessoa, que a pessoa não está lá. Para quê? Para ativar a pessoa vinha para testemunho. Para que ela possa desviar um pouquinho de. Deixa ele vir, deixa ele estar. Se está bêbado, deixa ele vir, se está drogado, deixa ele entrar aqui. Se está tudo, deixa ele entrar ali. E nós vamos fazer a obra do Senhor nesse lugar. Amém, irmão? Você vai ver Deus fazendo a obra nesse lugar. Quando eu fiz o primeiro sermão da montanha, meu filho estava com quantos anos? Aquela época nossa, 10 anos. Ele estava lendo a baterista da igreja, então no caminhão, eu mostrava os filhos daqui fazer as fotos de morrer. Naquela época não tinha CD, né? Tinha aquelas fitas, né? Aqui de Portugal, cabelo branco, aqui já foi. Então, aí eu vou trazer a fita CD. Então, o caminhão e o instrumento da fita do louvor, eu tenho semana para eu e teu mais, o que teve de pessoa lá, a maioria, 90% católicos tiveram lá. Já tinha algumas igrejas evangélicas que ninguém queria ir lá, mas não foi escondido. Né? Os pastores não deixavam. Não tem mal. Então Deus fez um grande trabalho. Deus curou as pessoas. Demônios caíram à vontade. Demônios que libertou foi multidão de pessoas. E eu que estava assim, demônio, você sai desse mais um pouco. Assim as pessoas não caíram, Deus caiu. Uma mulher que estava dentro do carro, paralítica, não mexia nada nela. Eu tive um marido dela, eu dentro daquela, eu fiquei um carro assim, e eu não podia sair. Eu pedi um pastor, estava me ajudando, ele é de cidade de Gouveia, o carro me parece, e ele começou, só que ele não disse lá, eu tinha que tirar a mulher para fora, mas ela não queria. Ela não queria. Aqui que Jesus curasse ela, ele não quis sair. A mulher morreu, quer dizer. As pessoas estavam, muitos, não é cigarro, mas cigarro, vai ter fumo de ouro. Diz ela em cima do caminhão, porque eu falei, você quer ser liberta agora, você joga fugir, chora, eu fiz outro. Só um que chegou perto de mim, depois eu disse, pastor, eu quero passar aqui de volta. Por quê? Porque não quis. A igreja me entendendo onde eu quero chegar. Então nós temos que fazer trabalho aqui neste lugar. Sexta-feira, paixão da Santa Semana. Nós vamos no trabalho neste lugar em nome de Jesus. Aleluia! É trabalho aí que Deus quer de nós. Nós queremos, porque aqui nós pregamos é com sinceridade. Se você tem um problema de madrugada, não liga para mim, não vou te sacar, vou orar para você à noite. Para mim não tem hora para falar de Deus, não. É isso que nós temos que fazer aqui nesse lugar. E eu culto, não somente eu, mas o Senhor, o povo de vocês. Amém? Nós vamos fazer, já pode eu vou fazer outras coisas. Não vamos desapontar a obra do Senhor. Não vamos desapontar a obra do Senhor. É muito fácil a gente chorar aqui, né? E falar, Senhor, vi a obra. É bom ser fácil demais. O Senhor, cura essa pessoa. Mas você está mandando curar. Você está doente. É bom rapaz, ficou sabendo que o filho dele teve um acidente e morreu, a filha dele. Ela depois dirigiu um carro e bateu o carro e ela veio a falecer. O pai dela viu o corpo, ficou desesperado e disse, vou comprar um revólver amanhã e vou matar o dono desse bar que vendeu essa maldita cachaça para minha filha. Só que nisso ele chegou na casa dele, estava na cozinha e abriu o armário, onde que tinha uma bebida. E lá tem uma carta que eu queria dizer, pai, vou viajar com minhas amigas e peguei comida sua pinga. Quero que o senhor não fique triste comigo. Estão me entendendo? Então, às vezes, nós temos que dar um exemplo. Então, nós devemos dizer a que precisa que nós fazemos algo do Senhor mais difícil. Vamos fazer, vamos anunciar o trabalho, vamos convidar as pessoas. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai fazer uma grande obra nesse lugar aqui. Estou fazendo aí, pela pendrive para mim, a chamada, e eu vou colocar no meu carro, eu vou transportar lá, ele vai estar só fazendo o carro, tá? Eu vou passar chamar o Reinaldo Alexandre aí também, igual vocês vão estar aí anunciando o trabalho em nome de Jesus. Eu quero ver vocês trabalhar, eu quero ver vocês fazendo. Chegar aqui, não estou falando com o pastor nem comigo, não. Chegar aqui e falar assim, eu preciso nem falar com a voz alta, não, né? Eu chego baixinho do quebra, não, pegar a pessoa aqui, Jesus, vou falar uma assim,
E está acontecendo milagre. Essa senhora aqui, não precisa não, que vai ser curado, não, hein? Eu faço milagre. Aí o Senhor tinha honrado para minha filha, deixe comigo. Amém? Senhor, aqui está meu filho, está com problema, isso aqui, uma esposa. Deus, eu falei que eu fazia obra. Não era de vitória, então não precisa fazer minha banhada, não. Fala, filha, está comigo, eu não entendo, não sou capaz de curar essa pessoa. É isso que nós vamos fazer aqui, irmão. Amém, irmão? Vamos orar, irmão? Quem está comigo, diga amém? Vamos orar, Jesus. Fique na frente, em nome de Jesus. Rapidinho. Fique na frente de novo, você tem que fazer um o carro já está até com o óleo ali já na mão, já para ungir você, não é? A Bíblia lá no Tiago diz assim: está doente? Chama o presbítero da igreja e ora, e unge com óleo, está te ungindo você, em nome de Jesus. Fecha os seus olhos, em nome de Jesus. Aquilo que você quer que Deus faça na sua vida, você não está conseguindo. Eu não vou pedir Deus para tirar sua luta, não. Porque Deus não quer covarde, Deus quer guerreiro, homem que guerreia. Porque o próprio filho dele foi levado em espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ele venceu e nós venceremos também. Por encanto, ela vai chegando. Deus está me falando que você está clamando ele, mas você está com dúvida no coração. Nossa, irmão. Ele é capaz de ir, viu, irmão? Ele é capaz de olhar para o seu filho lá, para o seu filho. Deus, eu penso em nome do seu filho Jesus. Aqui na frente do seu altar, os seus filhos foram ungidos pelo anjo da igreja. Porque está escrito lá no livro de Tiago, Senhor. O presbítero, o anjo dessa igreja ungiu seus filhos. Ele não ungiu os problemas deles, não, Senhor, ungiu eles. Porque no tempo do Espírito Santo, meu Deus e meu Pai, tome a casa dessa mulher que chora em tuas mãos. Meu Pai, toma a causa desse homem que chora na tua presença. Porque eles estão passando por uma grande luta, uma grande provação na sua família, no seu lar, meu Pai. Que o diabo tem ido e está fazendo festa. Mas nesta noite, demônio do inferno, você vai chorar agora, porque estou falando na autoridade de Jesus Cristo que os problemas dos filhos de Deus agora. O Senhor está tomando causa, está tomando os problemas deles da tua boca agora. Isso, Senhor, tome agora em tuas mãos a causa dos seus filhos agora, meu Pai. Tome a causa dos seus filhos agora, meu Pai. Tome a causa dos seus filhos agora, meu Deus. Tome a causa deles, Pai. Eu não sei qual é o problema, meu Pai. Eu não sei qual é o problema. Tome a causa deles agora em tuas mãos. Jesus. Jesus. Passa agora com as suas mãos perfuradas sobre o alto da cabeça de cada uma das plantas dos pés, tirando essa angústia, essa tristeza, essa hora do fracasso e da derrota. Jesus, tira agora esta dor que está incomodando os filhos neste momento, porque o Senhor é médico dos médicos. O Senhor faz cirurgia na vida dessa pessoa. Então toque nos ossos dessa pessoa agora. Toque no nervo agora. Na carne, nos rins do fígado. Aonde que está alojado este tumor. Esta dor, este caroço. Em nome de Jesus. Pressão alta. Pressão baixa. Espírito de depressão. Demônio da insônia, você demônio do inferno, que está causando todas essas
de enfermidade, eu falo com você na autoridade de Jesus Cristo, saia deste corpo agora. Desaloja deste corpo aí agora. Enfermidade, caroços, sai desse corpo agora. Essa dor de cabeça constante, essa dor no ouvido, na garganta, na perna, como riso do fígado, sai desse corpo agora. Abandone agora. Eu estou andando, eu estou te ordenando, em nome de Jesus o Nazareno, sai agora, sai espírito da enfermidade. Pai, envia seu anjo agora, no lar de cada pessoa. Se tiver alguém enfermo ali agora, se tiver alguém ali agora, meu Pai, que está querendo um vício e não consegue, se dentro desta casa não tem mais amor, só briga, discussões e ódio, se dentro desta casa está faltando pão de cada dia, pessoas desempregadas, meu Pai, às vezes um homem ou mulher de casa chorado, dizendo que o Senhor abandonou, dizendo que vem à igreja e não recebe a bênção. Por isso, agora, meu Pai, envia seu anjo dentro desta casa e faz um rebuliço espiritual, tirem todas as sementes de Satanás, em nome de Jesus de toda vitória. Mas se tem dentro desta casa, Senhor, se dentro desta casa, se tiver algo que pertence aos orixás, ao dia, ao sério, ao demônio, eu falo com você agora. Você que está dentro dessa casa, causando esse problema, eu fico com ordem. Sai desse lado agora. Todo espírito de amarração, sai embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E faça agora. Obra devagaramente da alegria. Vai para Senhor, todo espírito de amarração, da umbanda, do estampada do candomblé, da magia negra e da maldição, demônio do inferno, pega toda a sua beleza e sai. Vai embora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque a sua mão direita sobre a sua cabeça e diz para mim: para o Senhor, tudo eu posso no Senhor. Senhor Jesus, coloque a atenção na minha casa, na minha família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, eu sou mais do que vencedor. Senhor, eu já venci. Em nome de Jesus, aplaude o Senhor. Aleluia! Aleluia! Receba o som do Senhor. Receba cura e libertação. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Me canta lá abaixo, me canta. Me canta lá. Aleluia, Jesus. Aleluia. Poder sentar no seu lugar em nome de Jesus. Rapidinho, minutinho só. Aleluia. Oh, maravilha. O Senhor restaura. O Senhor renova. O Senhor levanta os caídos. O Senhor fortalece os fracos. O Senhor dá vitória àquele que busca. Aleluia. Oh, glória. Deixa Deus fazer a obra. É o Senhor fazendo a obra. O Senhor está dizendo que está indo fácil. Ele está fácil. Aleluia. Oh, glória a Deus. Restaura o teu filho, Senhor. Aí,